Bom dia, meus queridos, tudo bem? Bom dia para quem estiver assistindo a aula agora, né? Pela manhã, boa tarde para quem estiver assistindo a aula pela tarde, boa noite para quem estiver assistindo a aula pela noite. Hoje nós iniciaremos conteúdo novo, vocês estão vendo o título aí, né? Energia e meio ambiente, né? Seguindo aí o roteiro do livro que eu estou nesse período de pandemia, não tem como não ser assim, né? Então, o livro é quem vai ser o nosso roteiro desse período. E vocês poderão acompanhar os conteúdos é, também pelo livro. Hoje a gente vai iniciar conteúdo novo. A gente encerrou o passado que a professora Rosimeire já tinha trabalhado, né? Os alunos aqui da zona urbana, zona rural, que eu já tinha trabalhado, que eu estou trabalhando, no caso das matas. E, e hoje a gente está iniciando assunto novo, temática nova, energia e meio ambiente. É um assunto bem interessante, muito atual, né, que nos vestibulares e Enem costuma cair questões referentes a essa temática. Energia e meio ambiente, porque não tem como tratar dessas duas temáticas separadamente, né? A gente vai frisar muito sobre energia, mas também citando o meio ambiente, porque no momento que se explora energia, tanto na hora que se vai extrair a energia, como também quando está utilizando energia, né, em muitas situações o meio ambiente ele é atingido, né, dependendo da fonte de energia, né, intensidade. Por exemplo, se a energia tiver origem de combustíveis fósseis, né, se a matriz energética ela é fóssil, como o petróleo, o carvão mineral, o gás, o meio ambiente ele tem maior possibilidade de ser afetado, de ser prejudicado. Quando é uma fonte renovável, aí já muda um pouco, né? O meio ambiente ele já é menos afetado pela exploração e utilização, certo? Então a gente vai tratar dessa temática a partir de agora. Então vamos lá, segundo slide, organizando aqui. Olha, energia e meio ambiente. Segundo a agência internacional, essa informação tem no livro de vocês. Segundo a Agência Internacional de Energia, entre os anos de 2010 e 2035, o consumo mundial de eletricidade deverá aumentar em 1/3. Olha aí, gente, vai aumentar o consumo de energia, né, entre esse período aí, que já se iniciou, né, 2010, passaram-se 10 anos, ainda tem mais 15 anos, e a gente percebe que de 2010 para 2020, que é o ano em que nós estamos, já houve o aumento, né, do consumo mundial, e a tendência é continuar aumentando porque a demanda por energia, a necessidade por energia, ela aumenta a cada dia, né? E dessa forma surge a necessidade de se produzir mais energia e mais energia, né? E outra informação importante aí é que como vai aumentar o consumo de energia e também os combustíveis fósseis ainda vão prevalecer, as emissões de CO2, né, aquele gásinho lá liberado pela fumaça das fábricas, etc., principalmente no momento da queima dos combustíveis fósseis, como gasolina, óleo diesel, etc., a emissão de gases, que é CO2, deverão aumentar em 20%. E isso tem relação, sim, com o meio ambiente, né? Porque acho que vocês são sabedores que o CO2 é um dos gases mais poluentes que existe, né? Que prejudicam
a camada de ozônio, né? O que não é bom, o gás, a presença dele de forma excessiva aqui na atmosfera. A poluição causada pela emissão de CO2. Você vê, tira por uma cidade muito poluída, né? O ar ele é ruim para se respirar. Cidades muito industrializadas ainda são dessa forma, né? E a tendência é aumentar. Combustíveis fósseis deverão continuar respondendo por cerca de 80% de toda a energia consumida no mundo, consumida no planeta. Que é assim, os combustíveis fósseis, eles são os mais utilizados. Depois eu vou mostrar um gráfico aí para vocês que a maior parte da energia consumida no planeta é oriunda de combustíveis fósseis, apesar das fontes renováveis, como a energia solar, a hidráulica também, o que mais? A eólica ter ampliado muito nos últimos anos. A queima de combustíveis fósseis, a utilização de combustíveis fósseis ainda prevalece e deverá prevalecer por muitos anos, né? Ainda deverá continuar sendo a principal fonte de energia por muitos anos, né? Inclusive na pesquisa até 2035 ainda vai estar respondendo por 80%, que é um número ainda muito elevado, que é uma notícia ruim para o meio ambiente, né? Apesar de muitos do nosso país se destacar na produção de energia limpa, o Piauí, por exemplo, né, tá no topo aí dos estados que mais produz energia solar. Apesar de tudo, apesar de o Brasil se destacar, quando se analisa de uma forma planetária todos os países, os combustíveis fósseis ainda vão prevalecer como os mais consumidos nos próximos anos. Olha, e onde é que vai reduzir o consumo de energia oriunda dos combustíveis fósseis? Olha, aqui diz o seguinte, que nos países emergentes, que são aqueles países que são considerados subdesenvolvidos, mas que vêm passando por um crescimento nos últimos anos, são subdesenvolvidos, mas são industrializados, do ponto de vista econômico, se destacam no mundo, né? Os emergentes. Nos países emergentes e nos desenvolvidos, a tendência é a redução da utilização dos combustíveis fósseis, que a gente já vê isso aqui no nosso país. O Brasil é um exemplo de país emergente e nos últimos anos está se falando muito de produção de energia limpa, de energia renovável, né? A gente vê que já existe muito consumo de energia oriunda de fontes renováveis no Brasil, né? E a tendência, ou seja, a partir do momento que aumentou o uso de energia renovável, o uso de combustíveis fósseis reduziu, né? Houve um aumento da utilização de fontes renováveis. E essa é uma tendência de países tanto emergentes como o Brasil, como países desenvolvidos, como a Europa, até nos países europeus que são lá próximos ao Polo Norte, que ficam em regiões temperadas, distante da linha do Equador, em que a incidência dos raios solares são mais fracas do que nos países tropicais. Lá eles exploram a energia solar, vocês acreditam? Por exemplo, na Alemanha, a Alemanha fica lá, você olha a localização da Alemanha no mapa, tá lá em cima, tem inverno, tem muito frio, e lá eles produzem energia solar, né? Energia solar se destaca lá. A Suécia, que é um país que já fica mais acima ainda do que a Alemanha, próximo ao Polo Norte, produz-se energia limpa, energia solar, mesmo a insolação sendo bem menor do que aqui, mesmo o potencial de produção de energia solar por lá ser menor, né? E tudo isso eles estão fazendo porque já existe essa consciência, né, de reduzir o máximo possível a utilização de energia oriunda de combustíveis fósseis e dar maior atenção às fontes renováveis, né?
Eu vou parar um pouco esse vídeo aqui para ficar mais fácil de vocês acessarem e iniciar outro daqui a pouco, tá ok? Então até mais tarde um pouco.